Bom dia, clientes e amigos da LTW e aqueles que nos acompanham por meio do jornal Mais Expressão. Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 24 minutos da terça-feira, dia 29 de março de 2023. E esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje vamos falar sobre mudanças no cenário econômico. Sim, possíveis mudanças no cenário de guerra, um encontro, uma tentativa de acordos de paz, negociações de paz e mudanças na maior empresa estatal do Brasil, a Petrobras. Sim, mudanças na direção. O presidente da Petrobras foi mudado, vamos falar sobre isso hoje. Mas vamos começar falando sobre como o mercado fechou ontem, vamos falar sobre o Ibovespa e como ele fechou ontem, encerrando um ciclo de 8 altas seguidas ontem. No Ibovespa ele fechou com uma queda de 0,29%, fechou a 118.738 pontos. Portanto, na semana ele acumula 0,29%, porque ontem foi segunda, hoje é terça. E o dólar, ele fechou ontem a R$ 4,77. R$ 4,77 porque ele teve um aumento de 0,53%. Como podemos ver, ele já abriu hoje em queda. Então, dólar ontem 4,77. E quando analisamos o Ibovespa, vamos ver aqui, Ibovespa, ele estava assim, tentando, se manter ontem, e com o anúncio da substituição do presidente da Petrobras ontem, esse movimento aí ajudou na queda, tanto que Petrobras está entre os piores desempenhos de ontem. Vamos entender mais sobre essa questão. Vamos ver os melhores e piores desempenhos, depois nós vamos aprofundar sobre essa questão do porquê que houve essa alteração ontem na direção da Petrobras, política de preços, insatisfação. Vamos, uma coisa de cada vez. Vai. Melhores e piores desempenhos de ontem. Aqui os índices, 118 mil pontos ontem, 0,29, dólar 4,72. Então vamos entender. Esse já é o de hoje, Atualizou agora. 4,72, dólar comercial. Então vamos a melhores e piores desempenhos de ontem. Marfrig 4,02% de alta, Minerva BIF3 com 3,66% de alta, Ambev com 2,93% de alta e Açaí com 2,53% de alta. Finalizando, BRF Brasil Foods com 2,29%. Com a alta do dólar, empresas de exportação respiraram, Marfrig, Minerva e BRF respiraram. E entre piores desempenhos temos Localweb com 4,57% de queda, Copel com 3,31%, Banco Pan com 3,30%, Exetec com 2,85% e Petrobras 2,63%. Queda essa, além da queda do petróleo, que ontem foi muito forte, motivada pela troca do seu presidente. Então, vamos ver o que está acontecendo no mundo hoje. Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa operam em alta na manhã desta terça-feira, antes de mais uma rodada de negociações de paz entre Ucrânia e Rússia na Turquia. Autoridades ucranianas disseram que não abririam nenhum corredor humanitário na segunda-feira para permitir a evacuação de civis, à luz de informações que sugerem que forças russas podem estar planejando um ataque às rotas de evacuação. Então isso é uma estratégia que eles estão fazendo,
tá liberado aí, pode trazer os civis aqui por aqui que tá tudo certo. Aí a hora que traz eles vão lá e atacam, né? Então falou, nem adianta, não vamos fazer isso porque vocês estão agindo covardemente, então também não vamos combinar mais isso não. Enquanto isso, os investidores também estão de olho no Fed, já que mais bancos de Wall Street apontam em aumentos de 0,5 ponto, 0,5, depois que o presidente Jerome Powell indicou que são possíveis elevações mais agressivas. Na agenda econômica, os mercados estão aguardando a divulgação de dados de confiança do consumidor e preços de imóveis nos Estados Unidos. Por aqui, o ministro de Minas e Energia confirmou a indicação de Adriano Pires para a presidência da Petrobras no lugar de Joaquim Silva e Luna, após semanas de fritura do presidente da estatal desde a disparada dos preços dos combustíveis com a guerra na Ucrânia. Em indicadores, investidores aguardam pela divulgação de dados do CAGED com consenso do Refinitiv de criação de 210 mil vagas de empregos em fevereiro. Com relação à temporada de resultados corporativos, hoje tem balanços de CEMIG, Copasa, Bradespar e Redditor e muitas outras. Então agora vamos à notícia do cenário internacional. Delegações de Ucrânia e Rússia se reúnem para negociações de paz, sem aperto de mão. Vocês já viram uma briga quando acaba? A briga não acaba. Vamos entender isso. Negociadores ucranianos e russos se reuniram na Turquia hoje, terça-feira, para as primeiras conversas cara a cara em quase 3 semanas, com a Ucrânia em busca de um cessar-fogo, sem comprometer o território ou a soberania, enquanto suas forças têm feito os russos recuar em Kiev. O presidente turco Tayyip Erdogan recebeu as delegações de ambos os lados em um palácio de Istambul, dizendo que cabe a eles parar essa tragédia. A televisão ucraniana informou que as negociações começaram com uma recepção fria e nenhum aperto de mão. Normal, né? A Ucrânia e os Estados Unidos têm pouca esperança de um avanço imediato, mas a retomada de conversas presenciais é um primeiro passo importante para um cessar-fogo em uma invasão russa que está paralisada na maioria das frentes, mas infligindo sofrimento terrível a civis presos em cidades sitiadas. Com mais de um mês de guerra, o maior ataque a um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial, mais de 3,8 milhões de pessoas fugiram para o exterior. Milhares foram mortos e feridos e a economia da Rússia foi atingida por sanções. Quer dizer, para a Rússia, o que ela perdeu? Economicamente e soldados que foram lá. Quer dizer, sabia do risco, né? Então é infinitamente pior para a Ucrânia do que para a Rússia, né? 1000 vezes, ainda que foi invadida, né? Na cidade de Mariupol, no sul, sitiada pelas forças russas desde os primeiros dias, cerca de 5.000 pessoas foram mortas, incluindo cerca de 210 crianças, segundo dados do prefeito, que ainda não puderam ser verificados. Por quê? Porque muitos corpos estão ainda embaixo de escombros, então não dá nem para confirmar. Em partes da cidade agora ocupadas por tropas russas, os poucos moradores visíveis pareciam fantasmas entre blocos de apartamentos carbonizados e bombardeados. Em outros lugares, as forças ucranianas fizeram avanços nos últimos dias, recapturando o território de tropas russas em Kiev, no Nordeste e no Sul, enquanto a invasão de Moscou estagnou diante da resistência. Uma área recapturada pelas forças ucranianas a Nordeste da capital, em uma estrada em direção ao vilarejo de Rusanive, estava repleta de tanques queimados e pedaços de uniformes russos. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse sobre as negociações na Turquia: não estamos negociando pessoas, terras ou soberania. O programa mínimo será questões humanitárias e o programa máximo é chegar a um acordo sobre um cessar-fogo, afirmou ele em rede nacional. Ele disse, o ministro russo Sergei Shoigu, que a Rússia completou em grande parte a primeira fase do seu ataque militar.
degradou as capacidades militares da Ucrânia e agora se concentra em áreas reivindicadas por separatistas do Sudeste. Moscou fez uma declaração semelhante no final da semana passada, interpretada no Ocidente como um sinal que estava desistindo dos objetivos iniciais de derrubar o governo em Kiev depois de não conseguir tomar a capital. A Rússia chama sua missão de Operação Especial para desarmar e desnazificar a Ucrânia. O Ocidente diz que foi lançada uma invasão não provocada. Uma autoridade graduada no Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que o presidente russo Vladimir Putin não parecia disposto a fazer concessões para acabar com a guerra. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as negociações até agora não produziram nenhum progresso substancial, mas é importante que continuem pessoalmente. Então, isso tudo é muito importante para a economia do mundo, para a nossa economia, afinal nós temos aqui reflexos, elevação no preço dos combustíveis, até troca de presidente da Petrobras, mas infinitamente muito mais importante é que vidas estão sendo ceifadas e isso precisa acabar. Então, que eles resolvam logo isso, né? Agora vamos à notícia do cenário local, que é uma consequência até da guerra, né? Troca na Petrobras não deve alterar política de preços na estatal, avaliam especialistas. As mudanças no comando da Petrobras, anunciadas ontem pelo Ministério de Minas e Energia, não devem provocar alterações na política da empresa, nem no preço dos combustíveis, segundo especialistas ouvidos pela CNN Brasil Business. O economista Adriano Pires foi apontado pelo governo federal para substituir o atual presidente da estatal, o general do Exército Joaquim Silva e Luna. Já Rodolfo Landim foi indicado para o presidente do Conselho de Administração. Para o economista-chefe da Rio Asset, Gabriel Barros, a troca em si não é motivo de receio para o mercado. A apreensão ocorre em relação às condições que o novo presidente irá trabalhar. A troca da presidência ocorre em meio à escalada do preço do petróleo e, com ela, dos combustíveis comercializados pela Petrobras no Brasil. O aumento dos preços e a disseminação inflacionária provocada pelos combustíveis incomoda o Palácio do Planalto. O mercado está preocupado se a alteração será apenas uma sinalização política de Bolsonaro para sua base, ou seja, uma troca sem alteração substancial, ou se de fato deve haver uma mudança estrutural na estatal, avalia Barros. Adriano Pires já foi superintendente-geral e assessor de diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Professor da UFRJ e é fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE, e em que atua desde o ano 2000 como diretor. Já Landim é mais conhecido por comandar o Clube Regatas do Flamengo, porém tem ampla experiência no setor de óleo e gás. Ocupou cargos de gestão da Petrobras por 26 anos, incluindo a presidência da Gaspetro e BR Distribuidora. Sobre o novo indicado para assumir o cargo, Bandeira destaca o perfil técnico de Pires para a presidência da estatal. Para Gabriel Barros, tanto o nome de Pires como Landim são positivos, por se tratar de pessoas técnicas e especialistas no setor. Justamente por ter essas características, Barros observa que ambos possuem uma reputação, e isso é importante porque minimiza o risco de que eles coloquem a sua credibilidade em jogo para promover mudanças muito heterodoxas para a companhia. Então, já sabemos de quem eles estão falando, né? Sobre a repercussão no mercado, os especialistas dizem que os investidores podem reagir negativamente hoje por conta das incertezas que isso pode trazer. Mas precisam avaliar a fala pública, a primeira fala pública. Olha que interessante o que essa economista disse numa entrevista. Professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Virgínia Parente, falou sobre os impactos causados pela essa troca. Não tem milagre, não é a troca do presidente que vai mudar a conjuntura internacional do preço do petróleo e tampouco vai mudar a desvalorização cambial. O petróleo é uma commodity cotada em dólar. E ela acrescentou que a empresa não vai ser influenciada por políticas coordenadas pelo governo. Existe uma comodidade muito grande porque a Petrobras é uma empresa .com, não é uma empresa do governo.
É uma empresa onde o governo é majoritário, mas há minoritários importantes no governo da empresa. Não é possível que um dos sócios, ainda que majoritário, leve a governança toda dentro do seu interesse. Vamos entender tudo isso que esses especialistas falaram. O governo tem uma grande fatia, não tem? Tem. Algumas pessoas defendem que a Petrobras tem um fator, um dever social. Pega os dividendos da Petrobras e reverte a favor do povo. Eu acho legal fazer isso, com a parte dela. Gente, imagina, ó, a Petrobras é desse tamanho. Isso aqui pertence ao governo, não é? Então você pega o dividendo que lhe pertence e reverte para o povo. Agora você não pode pegar o dividendo de toda a empresa, inclusive a parte dos acionistas, e dar para o povo. Porque a parte dos acionistas pertence aos acionistas. Você não pode pegar o que é dos acionistas e dar para o povo, porque os acionistas são donos daquela parte. Agora, o que você vai fazer com a sua parte, se você vai dar para a ação social, aí você pode fazer isso. Isso é o que acontece num país sério. Isso é o que acontece onde há leis, onde as leis são respeitadas. Então é isso que ela quer dizer. É uma empresa .com, com quer dizer comercial, tem leis. Entenda isso que se deve pensar. Mas tá bom, vamos embora. Bora, que ainda é terça, temos uma semana inteira pela frente. Uhul! Vamos continuar. Vamos à atualização na ferramenta Inside. Vamos falar sobre a atualização, resultado, análise de resultado da Happy Vida. Vamos entender o que aconteceu na Happy Vida. A Happy Vida, ela tem uma recomendação de compra 2, com um upside de 41,3%. Sim. E ela teve um resultado do quarto trimestre de 2021. Dada a combinação de negócios entre Happy Vida e Intermédica, as ações da GNDI 3 deixaram de negociar no começo de 2022. Então, houve uma fusão. E nesse relatório, explica tudo o que houve, a sinergia, a combinação dos negócios. Então, houve uma empresa com ampla presença nacional. Então, aí você vai ler e vai entender tudo isso. Então vamos lá para a tese de investimento, que é um resumo de tudo que o relatório está trazendo. São 15 páginas, não dá para explicar tudo, senão ia ficar muito comprido isso aqui. Mas aí quando você lê a conclusão, aí você vai entender tudo o que está acontecendo. Por que reforçamos nossa recomendação de compra 2 para a empresa, estamos revisando o nosso modelo de valuation e ajustando o preço para 16,80 por ação. E aí explica por quê. E olha aqui a tese de investimento. Como o setor é bastante pulverizado, a Happy Vida tem um histórico de forte crescimento por M&A. M&A tem a ver com fusão e aquisição. Com a fusão com a Intermédica, a empresa passa a ter forte presença na maior parte do território nacional. E aí você vai ler e vai entender tudo que tem a ver com esse relatório e vai entender se a Happy Vida é um bom caso para você estudar e investir nela. Assim, agradecemos a sua atenção, desejamos a você um bom dia, desejamos a você bons negócios e desejamos a você bons cafés. Obrigado pela sua atenção, obrigado à companhia, até mais tarde no fechamento. Tchau!